Fala galera, mais um Circuit Break. Estamos aí diretamente de Portugal online, aqui sempre assumindo um papel de liderança, estando aí disponível para as pessoas que estão precisando tirar dúvidas, pessoas que precisam se acalmar. Eu acho que devido à minha experiência aí, esse é o papel que eu tenho que assumir agora, de estar aqui para as pessoas que não têm experiência, arregaçar as mangas, tá? E mostrar que aqui não é um mercado para gente que quer peitar a realidade. A realidade, ela não está sendo totalmente compreendida por algumas pessoas. Tem muita gente ainda que está lidando com o ego e não quer admitir que fez besteira, tá? Tem gente aí que está sendo zerada compulsoriamente em termos de posições porque simplesmente extrapolou no risco. Fundos que acharam que a gente já tinha visto o fundo do poço, tá? Eu não liquidei nenhum imóvel para botar na bolsa não, tá? Sacanagem vocês que incentivaram as compras. Tem que estar exposto, mas tem que estar exposto na quantidade correta, tá, gente? A gente não trabalha com bola de cristal, ninguém no mercado financeiro sabe quando vai parar de cair, quando vai parar de subir, por isso que a gente tem que ter uma alocação tática. O que é alocação tática? Saber que a principal decisão do investidor é estar numa renda variável e numa renda fixa e respeitar o teu perfil de risco, beleza? As ações, se as ações zerarem, o que acontecer? Pode acontecer isso? Elas podem chegar muito perto de zero, mas não chegam a zero, tá? Porque existe um componente ali. Quando a ação ela perde muito valor, ela acaba virando uma opção no final das contas, tá? Não, eu tô dormindo pouco porque eu tô dando muita atenção para a minha comunidade de alunos, tá? Declarado comunidade... como é que é o nome aqui? Calamidade pública nos Estados Unidos. É uma situação responsável das autoridades porque a população tá muito assustada, tá? Já tem gente falando já de surgir novos tempos por causa das bolsas fecharem. Cara, eu acho que isso aí é um exagero. O mercado ele sempre se comportou assim, pendulando entre o otimismo e a depressão. A gente precisa estar com o dinheiro diversificado em vários investimentos, entre eles aí renda fixa, renda variável. Essa renda variável ela tem que estar justamente diversificada em moedas, tanto do Brasil quanto moedas fortes como o dólar, tá? Tem gente aí falando já de sobreviver. Por enquanto, gente, eu acho que a gente está aí numa situação que tem que tomar cuidado, mas não é para panicar. Muita gente que falou, eu quero comprar ações e vou deixar para longo prazo, começa a se questionar quando começa a ler esse tipo de notícia, beleza? O mercado vai reagir ao fechamento dos shoppings, isso aí vai botar muita pressão por parte aí das empresas de varejo. A gente vai ver um aumento do desemprego simplesmente porque as pessoas não têm fluxo de caixa, tá? Não tem liquidez. Então, agora não é uma questão de rentabilidade, é uma questão de solvência por parte das empresas. Eu prevejo aí, já falei aqui no Instagram, tem um tempo, que a gente vai ver muita emissão de ações para recompor o capital das empresas. A gente vai talvez ver o governo assumindo posição em algumas empresas justamente porque não vai ter investidor privado para fazer isso. A gente vai precisar, graças... valeu, Thiagão. O Segredo de Família aí explicou muito bem isso aí, para a gente ter 24 meses de reserva de emergência no mínimo, tá? Porque as coisas podem ficar feias. Então, a gente vai ter que ver um papel aí dos fundos de pensão provendo esse capital de longo prazo para quem não estava preparado. O Evolução do Homem falou, tio, estou com 5% em bolsa e 95% em caixa. Cara, talvez seja um dos caras aí mais bem posicionados para mudar de patamar
quando isso acabar, né? Lembrando, isso aí é um problema que, caso a gente encontre aí uma vacina, ele vai se regularizar, vão ficar sequelas, tá? Mas tem que saber lidar com isso, com a realidade agora. O Denilson falou, fiquei pobre, mano. Cara, tem que saber o risco que você pode assumir antes de entrar na bolsa, tá? A gente explicou aqui muitas vezes isso, que as pessoas achavam que o mercado só ia para um lado, tá? A gente tem que saber. Eu corri esse risco e errei em 2008, por isso que eu cheguei nessa posição aqui de agora poder ajudar as pessoas que não têm essa clareza. O que aconteceu em 2008? Quando a bolsa caiu lá de 73 mil pontos para 45 mil pontos, eu zerei o meu caixa e acabei vendo aí o mercado caindo de 45 mil pontos para 29 mil pontos, e eu fiquei numa quarentena naquela época, tá? Por quê? Porque eu não aguentava sair na rua para conversar com os outros, mas agora foi diferente porque eu já sabia que isso poderia acontecer. O Lucas Souza falou assim, todo dia que tem baixa na bolsa eu compro um pouco. Então, Lucas, só cuidado aí para não zerar a tua renda fixa, tá? A gente fica refém da volatilidade quando a gente sofre disso. Então a gente não pode se abalar por causa disso, né? Vamos ver algumas perguntas aí mais técnicas para ver se a gente consegue ajudar as pessoas de uma maneira mais objetiva. O V1 Duca perguntou, o que acontece se a empresa quiser sair da bolsa, tá? Se for o caso da IRB. Então, a empresa ela tem que fazer uma oferta pública de ações, normalmente ela oferece um prêmio em relação às cotações de mercado, mas como as cotações caíram de uma maneira muito agressiva, eu acho difícil os acionistas aceitarem isso, tá? A empresa já caiu aí mais de 80% em relação ao seu topo, então é aquilo que eu falo, o que importa mesmo é diversificação. O preço, o pessoal defendia aí que importava, além de tudo, ele defende um pouco a tua queda, mas o que realmente faz você se manter vivo nesse jogo é a exposição ao Tesouro Direto, a letra financeira do Tesouro, tá? Por que as pessoas vendem nesse momento, tá? Tem gente que não tem essa escolha. Simplesmente existe uma chamada de margem para quem opera alavancado, que a pessoa ela perde o direito de decidir isso, a própria corretora ela acaba zerando as posições, porque como você pegou um empréstimo e ela tem as tuas ações como garantia, ela pode zerar aquilo para garantir que ela não vai ficar no prejuízo, tá? Então por isso que às vezes acontece essas quedas que fogem ao controle justamente porque tá todo mundo querendo cuidar do seu. O meu amigo Pablo aqui até deu um exemplo muito bom, que é o seguinte, é que nem quando caem as máscaras do avião. Não é que as pessoas só estão pensando em si. As pessoas, elas primeiro precisam botar a máscara para poder ajudar o amigo do lado, tá? O Marcos Carambolante falou assim, como está o aluguel de ações? Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai ver a proibição do aluguel de ações, porque vai ser uma medida paliativa aí para diminuir a agressividade dessas quedas, tá? O Roger Santana, que é meu aluno, muito aplicado na verdade, faz muita pergunta boa, muita pergunta inteligente. Ele pergunta ali quantos % fazer o rebalanceamento da carteira. Então, Roger, já expliquei aqui que a gente tem que tomar uma decisão e entender esse cobertor curto que essa decisão gera, né? Então, se eu rebalancear a cada 10% de queda, eu vou ter uma maior frequência de rebalanceamento, mas só que eu vou me aproveitar menos das quedas. Por quê? Vamos botar aqui mais uma vez um exemplo prático em termos de número, tá? Vamos dizer que eu tenho lá 100 mil reais, 50 mil reais em renda fixa e 50 mil reais em renda variável. Se caiu 10%, a renda variável ela foi de 50 para 45. E aí a minha renda fixa, vamos dizer que ela ficou ali parada em 50 mil. Então eu tenho um total de 95 mil reais,
Como a minha meta é ter 50% em cada uma dessas classes, eu vou ter 47.500 em cada classe. Ou seja, eu vou vender um pouquinho de renda fixa, 2.500, e comprar um pouco de renda variável nessa queda. Como as quedas de 10% elas são mais frequentes que as quedas de 40%, eu vou estar fazendo esse rebalanceamento aí com muito mais frequência. Mas eu vou estar, de alguma forma, mais exposto se as ações caírem 40%. E aí eu vou ter que fazer várias vezes esse rebalanceamento. Vamos dizer que eu escolhi que eu só vou fazer rebalanceamento quando as ações caírem 40%. Então, nesse mesmo exemplo que eu estou fazendo, você vai ter 50 mil em renda fixa e 50 mil em renda variável. Se as ações caem 40%, você vai ter aqueles 50 mil que vão virar 30 mil e a tua renda fixa vai continuar em 50 mil, tá? Então você vai ter 80 mil no total. Você não precisa ter uma meta de 50% em cada um, ou seja, você vai ter que ter 40 mil em cada uma dessas classes de ações. O que você vai fazer? Vai vender 10 mil em renda fixa para comprar mais renda variável, e aí você vai fazer um ciclo que caiu mais, você reajustou marginalmente a tua exposição à bolsa. Se as ações subirem, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vendendo renda variável e comprando um pouco mais de renda fixa. Ao fazer várias vezes esse processo, você vai estar fazendo o quê? Comprando na baixa e vendendo na alta, como as pessoas sempre falaram que é o grande segredo da bolsa, tá? Então, queridos, a gente precisa escolher se a gente vai abrir mão de rebalancear toda hora para esperar quedas maiores, que vão ser menos frequentes, porque também pode acontecer o exemplo que eu vou falar agora, que vai tirar um pouco da crença dessa metodologia. Vamos dizer lá que você escolheu que você vai fazer rebalanceamento somente quando a bolsa cair 40%. E aí ela vai lá e cai 35%, volta tudo e começa a subir um novo mercado. Isso aí aconteceu várias vezes. E aí a pessoa começa a falar assim, perdi a oportunidade de aportar quando a bolsa estava caindo 35%. E aí você começa a falar, talvez seja melhor eu rebalancear não de 40% em 40%, mas de 30% em 30%. Então, no final das contas, sempre vai ser um cobertor curto. O importante é que você tenha uma meta de diversificação na tua carteira e seja disciplinado em executar isso, tá? Outra coisa interessante que a gente pode fazer também é ter uma diversificação dentro da nossa carteira de renda variável para que, caso haja uma variação dentro dessa classe, a gente também faça esse processo aí de comprar aquilo que caiu mais e vender aquilo que subiu muito. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso do IVVB11, que é um exemplo que eu já uso há bastante tempo e uso muito. O IVVB11 ele teve uma máxima aí de R$160 e ele está R$130 hoje. Ou seja, em relação àqueles 160, caiu menos de 20%, tá? E aí vamos dizer que eu estava rebalanceando isso junto com o Small 11, que é um outro ETF aí, que chegou numa máxima de 145 e agora está em 74, ou seja, caiu 50%. Então, dentro daquela minha diversificação de renda variável, eu posso rebalancear o que eu tinha em VVB11 e aquilo que eu tinha em Small 11. Porque são dois ativos que eu estou dando um exemplo só, mas que eles vão ajudar a você eliminar o risco de insolvência da tua carteira, o risco de ruína, porque é uma média de várias empresas diversificadas. E aí você pode se expor mais à renda variável no Brasil e diminuir a exposição nos Estados Unidos, porque essa defendeu em valores em reais mais do que as ações no Brasil. E aí, quando o mercado se recuperar, né, a gente vai ter uma exposição maior nesse ativo que tem um potencial de alta maior. E aí, quando você aumenta o número de classes de ativo na tua carteira, você está criando várias dinâmicas iguais a essas aí que eu mandei, que eu acabei de falar aqui, primeiro entre renda variável e renda fixa, depois dentro da renda variável vários outros ativos. A gente pode incluir dentro disso aí fundos imobiliários também, que tem uma dinâmica um pouco distinta de algum grupo de ação, tá? A gente pode botar também o ouro nesse balaio aí todo de ativos, que o ouro ele já teve um comportamento diferente, ele acabou se valorizando um pouco desde que essa crise começou.
Deixa eu ver aqui o valor máximo que o ouro chegou. Então, o ouro chegou aqui, acho que a 270, 260, mas já foi nesse processo dessas 2 últimas semanas, quando o coronavírus ele se alastrou no mundo, tá? Então, quando você tem esses vários ativos aí na tua carteira, você pode fazer essa diversificação, esses rebalanceamentos. A gente também já explorou aqui demais o assunto de opções, tá? Eu atualmente não tenho nenhuma exposição a opções. A gente também falou de uma outra ferramenta que é a estratégia, né, tem trend following, onde você explora tendências que você, quando o mercado está subindo, está comprando, quando o mercado está caindo, você está vendendo e ganhando, monetizando essa queda. Eu também usei mão desse instrumento aí nessa crise, também já zerei essa exposição na semana passada. Os preços atuais do que eu zerei estão até mais altos do que atualmente a gente está. O Vitinho Venturini falou, faz uma recomendação hoje. Cara, a recomendação é ficar quieto, desliga o home broker, exclui ele do telefone e não olha, tá? Se você não está alavancado, você não está correndo risco nenhum de ficar devendo. O tempo, ele será o teu grande aliado nesse processo, tá? O setor elétrico, Thiago Camp, eu acho que ele é um dos mais defensivos nesse momento, porque a gente tem, por exemplo, o setor de transmissão, onde a empresa ela recebe para deixar disponível aquela linha mesmo, passando ou não passando energia. Então ela tem um contrato firme com isso aí. As pessoas estão em casa também, o consumo de energia eu acho que vai aumentar, porque a energia você não tem como fugir dela, tá? Nem na rua as pessoas podem ficar direito. O pessoal tá perguntando ali o que é estar alavancado, cara. Então, alavancado, você tem várias maneiras de estar alavancado, mas é quando você está exposto a um valor maior do que o teu patrimônio. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem lá 100 mil reais de novo. Você pode pedir um empréstimo para a corretora e alavancar isso, ou seja, aumentar a tua exposição em até 3 vezes esses 100 mil reais. Então, vamos dizer que eu fiz uma alavancagem de 100% sobre esses 100 mil reais. Tinha lá 100 mil reais, pedi emprestado mais 100 mil para a corretora. A gente pode fazer isso através de uma estrutura, de um produto chamado termo, né? Que você assume a posição nesse ativo hoje, mas a liquidação financeira ela só acontece numa data futura. O mínimo que a gente pode botar de prazo é de 16 dias e o máximo 999 dias, tá? Então, eu dou aquelas minhas ações ou títulos de renda fixa em garantia para fazer esse empréstimo. E aí eu estou exposto no dobro do meu patrimônio. Só que o problema é o seguinte, se eu der uma carteira de ações em garantia para fazer esse empréstimo e essa carteira ela perde 50%, 60%, 70% do seu valor, o que acontece? A minha garantia ela caiu pela metade, então na verdade eu não estou mais 100% alavancado, eu estou 200% alavancado, porque agora eu tenho 50 mil de garantias. Só que o empréstimo, ele começa aí, ele continua sendo de 100 mil reais. Então isso aí pode fazer com que a corretora, e ela tem contratualmente esse direito de falar assim, olha, essa tua posição aí, tu tá correndo um risco muito grande de não poder me pagar quando esse vencimento acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender essas tuas garantias agora no mercado para que eu não fique exposto ao risco de me dar mal. E aí, o mercado ele começa a ter mais oferta de papéis, independentemente da racionalidade daquela decisão, porque não virou mais uma questão de decisão de investimento, mas sim uma decisão de solvência, tá? Alavancada é quando você aluga as posições. Então, você pode emprestar o papel para alguém apostar na queda, isso aí é o titular, ou você pode ser o lançador desse aluguel, né? Vamos falar assim. Então, você recebe quando você empresta, você paga quando você pega emprestado. Essa operação de você vender, ela te deixa numa exposição nominal, tá? Então, você pode se alavancar sim, apostando na queda. Isso aí vai aumentar o teu saldo, caso a bolsa caia mesmo.
mas o governo, ele a qualquer momento, ele pode falar que está proibido esse tipo de operação, então você tem que contar com essa possibilidade na hora de tomar essa decisão, tá? Por que VEVAR está caindo muito? Cara, eu acredito que pode ser por essa questão aí de algum fundo que estava alavancado e decidiu zerar as posições por causa de alavancagem ou por causa de resgate de clientes, tá? Imagina que eu tenho um fundo que ele tem lá R$1 bilhão e aí eu tenho saques de cotistas e esses cotistas eles têm o direito de receber e como eu tenho o patrimônio, eu tenho que vender esse patrimônio. Então, vamos dizer lá que eu tenho 500 milhões de saque de cotistas que não querem mais estar expostos no mercado financeiro ou na bolsa e tal. O que o gestor do fundo ele tem que fazer? Ele tem que zerar as posições e entregar o dinheiro aí conforme a própria lâmina do fundo explica, tá? Então o que acontece? Ele tem que zerar aquilo independentemente do preço que tá, porque ele tem que cumprir a obrigação com o cotista de entregar o dinheiro, tá? Qual a melhor oportunidade de hoje? Cara, tamanha incerteza que a gente está vivendo, eu estaria exposto aí num ETF, tá? Justamente porque a gente não corre o risco de quebrar a empresa. Quando a gente tem uma empresa aí, essa empresa ela pode quebrar, pode entrar em recuperação judicial, isso aí pode ser dramático. Então, para não correr esse risco, eu acho que essa seria uma boa alternativa. Ou você pode ter empresas aí que estão se beneficiando com essa crise, né? A própria Amazon, eu sou acionista da Amazon, os meus BDRs valorizaram hoje, tá? A própria Porto Seguro também, que é uma empresa de seguradora que tem muito dinheiro em caixa, ela estava subindo ali na hora que deu o circuit break. Então, para de pensar que só tem coisa dando errado, tá? Tem muita empresa aí que está se beneficiando com isso, tem empresa que está valorizando as suas cotações no dia de hoje. Então, essa história aí de que virou inferno, acabou o mundo, é só para quem está na posição errada, tá? Em relação às aéreas, eu acredito aí que vai ter uma intervenção governamental para que isso aconteça, porque essas empresas elas também estão alavancadas, mas de outra maneira. Por quê? Elas pegam empréstimos e têm os aviões como garantia, só que esses aviões é que nem se você comprasse um carro para dirigir o Uber, né? Você vai ter que pagar aquele empréstimo e se você ficar com o carro parado, você não está gerando receita para pagar esses empréstimos. E aí, como esses negócios de aviação aérea são muito regulados, o governo falou assim, ninguém vai viajar agora porque aumenta o risco ou porque não pode, whatever, o que for. E aí, como é que ele vai remunerar aquele ativo para pagar aquela dívida, tá? Então, talvez o governo ele tenha mesmo que injetar capital ou fazer um programa de recuperação para essas empresas, dar algum tipo aí de ajuda para que elas continuem operando, porque faz parte também da segurança da população você ter uma malha de transporte aéreo funcionando, tá? É até estrategicamente importante que o capital dessas empresas seja de alguma forma nacional para que a gente não esteja vulnerável aí aos ativos especulativos aí, aos ataques especulativos por parte dos estrangeiros, tá? Eu não estou querendo ser nacionalista aqui não, é somente uma questão de estratégia mesmo como país, beleza? Deixa eu ver aqui. Lembrando, gente, tem muita gente aí que não estava nem um pouco exposta à renda variável e está achando esse momento uma grande oportunidade, tá? A questão de ser uma tragédia ou uma oportunidade tem tudo a ver com o que você está exposto. Infelizmente, a gente falou aqui várias vezes que você tinha que ajustar o teu perfil de risco à tua exposição em renda variável, só que as pessoas elas deixam para se conhecer somente quando o mercado está em caos. E aí eu já falei, já escrevi várias vezes aqui, não estou querendo ser o dono da verdade, que as pessoas elas se conhecem só no mercado e o mercado é um lugar muito caro para você se conhecer, tá bom? Em relação também a essa história de as pessoas quererem comprar uma grande empresa estatal Brasil, eu fico pensando assim, cara, para que as pessoas elas querem pegar uma empresa
que vira e mexe está sendo criticada por problemas de gestão, problemas de não controlar o preço do seu produto. A gente, além desse problema que está vivendo aí com essa pandemia, a gente também tem um processo que ele está intensificando a queda dessa empresa, que eu não vou falar o nome, mas as pessoas aí que pelo menos têm um mínimo de informação sabem de que empresa que eu estou falando. Então a gente tem a Arábia Saudita inundando o mercado de petróleo no mundo e ela não fica competitiva nesse preço, tá? Essa é uma fragilidade que a empresa não mostrou só agora, já tinha mostrado em outros momentos. O endividamento pesa também. Então, para que você quer entrar nesse momento, nessa ação que as pessoas já sabiam que tinha várias fragilidades, tá? Para que isso? Você pode escolher boas empresas privadas com gestão alinhada aí, que tem uma flexibilidade operacional por não ter custos fixos tão elevados. Então essa seria uma alternativa que eu simplesmente botaria como prioridade se eu estivesse aportando agora empresas com baixa alavancagem financeira e baixa alavancagem operacional, tá? Gente, a gente está aqui com 774 pessoas. Eu vou fazer mais uma... eu vou falar só mais um assunto, mas eu peço que as pessoas peguem esse aviãozinho aqui, ó, e compartilhem com o máximo de pessoas agora, porque eu vou falar uma coisa muito importante para quem ainda quer se aproveitar de oportunidades, mas não precisa mexer na exposição que tem em renda variável, tá? Então eu vou esperar aí as pessoas compartilharem com mais pessoas essa live para que essas pessoas tenham a oportunidade de escutar isso que eu tenho para falar, tá? O César Bolzan falou, tio, agora 45 mil pontos. Então, quem acompanha aí o meu amigo Fábio Figueiredo, que eu considero ser muito competente, ele falou ali que a gente tem alguns suportes no gráfico, né? Eu não sou analista gráfico, não baseio minhas decisões também em análise gráfica, mas é bom sempre entender o que o mindset de outros participantes do mercado estão levando em conta, né? Então a gente tem ali um suporte em 57 mil pontos e depois em 47 mil pontos. Então eu não ficaria assustado em ver esse mercado em 47, em 57 mil pontos. Eu não estou falando que vai bater lá, eu estou falando só que existe a probabilidade, existe a possibilidade, tá? Outro mercado que eu acompanho aí para entender os limites que a gente tem para alta é o dólar, tá? O dólar, ele tem um ponto ali em 5,90 que as pessoas ainda não estão falando. Primeiro tem os 5,20. Então, se eu estiver vendo o dólar a 5,20, 5,90, provavelmente a gente vai estar vendo o Ibovespa nesses níveis aí que eu acabei de falar. Beleza? Então, a galera ali compartilhou, a gente aumentou aqui o número de pessoas. O que a gente pode fazer nesse momento aí para quem acredita tem um cenário mais construtivo, tá? Lembrando, eu falo que a principal característica de controle de risco que você tem é a diversificação atualmente e você pode, sem aumentar a tua exposição em renda variável, aumentar a tua exposição ao risco. Por quê? Existe uma estatística chamada beta, onde ela mede a inclinação de uma curva em relação ao eixo, né? E aí, por definição, o beta do Ibovespa é 1 e a gente tem empresas com beta maior que 1 e empresas com beta menor que 1. Então as empresas elétricas, as empresas de saneamento, as empresas de telefonia, elas têm um beta menor do que a média do mercado normalmente, tá? Então, o que você pode fazer para aumentar a tua exposição ao risco sem que você abra mão de caixa? Você pode fazer um movimento rotacional na tua carteira, justamente de vender aquelas posições com um beta menor, que provavelmente defenderam mais essa queda, e se expor a ações com um beta maior, tá? Mas lembre-se, você vai ter que ter muito sangue frio se você fizer isso, porque as ações elas podem continuar caindo por causa da irracionalidade do mercado, por causa dessas questões operacionais que eu falei aí de zeragem, de alavancados, e também a gente
tem que ter noção que essas estatísticas passadas, elas não são garantia de nada para o futuro, tá? E a gente também pode ver que o mercado comece a valorizar as empresas com uma receita, uma demanda mais inelástica. Então, o mercado ele pode começar a dar um prêmio para essas empresas que são consideradas mais seguras. Então, logo, vou parar de falar então que eu estou repetindo muito essa palavra, tá? Logo, eu considero que você tenha muita clareza no que você está fazendo. Olhe também para empresas com alto endividamento, tá? Essas empresas serão as mais prejudicadas porque essa descontinuação de receita de alguns segmentos vai bater forte em algumas empresas. Logo, essas empresas vão sofrer mais em suas cotações. Beleza, gente? Eu vou desligar aqui essa live, eu vou me arrumar agora que eu vou ter que ir para o aeroporto, tentar voltar para o Brasil. Espero aí que todo mundo mantenha a calma, não tome decisões precipitadas, principalmente se você não está alavancado. Eu falo também, o Thiago TN perguntou, nesse momento usar o Factor ou o Value Investing? Cara, eu usaria o Factor Investing, porque o Factor Investing ele vai te dar uma receita de bolo do porquê você vai fazer as coisas, por que você vai se manter no mercado e por que você vai sair do mercado, tá? Então, logo fazendo essa receita de bolo, você vai ficar muito mais tranquilo no questão operacional. Uma coisa que deixa os investidores muito perdidos agora é não saber o que fazer. Ter uma metodologia de Factor Investing te ajuda a ter essa fórmula, essa receita de bolo para que você não se perca e para que você saiba o que você está fazendo, tá? Galera, outra coisa, não zero caixa, é uma coisa que eu aprendi em 2008. Quando você zera o teu caixa, você acaba tomando decisões que você não tomaria se você tivesse caixa. E assim, sinceramente, ter 90% exposto na renda variável e 100% exposto na renda variável, no longo prazo, não vai mudar em quase nada o teu retorno. Eu acho que até vai te ajudar a ter um retorno melhor caso você tenha um pouco mais de caixa, porque você vai tomar decisões menos baseadas na emoção e mais na razão, tá? Eu não estou aqui de maneira nenhuma sugerindo que é para ter 100%, 90% ou 80% em renda variável. Eu só estou dando um exemplo aqui, beleza? Baseado no exemplo do próprio Warren Buffett, que ele já escreveu várias vezes nas cartas dele para os acionistas, que no dia que ele morrer, o dinheiro que ele deixar para a esposa dele deve ficar 90% em fundos indexados ao S&P 500 e 10% em caixa, beleza? Gente, fico por aqui. Obrigado aí todo mundo, o apoio que vem me dando aí. Eu estou aqui também para dar esse apoio para as pessoas que precisam. Esse é o momento das pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm competência, pessoas que têm a pele em risco. Eu tenho a pele em risco mais do que qualquer um aqui, para assumir esse papel de liderança, de educar as pessoas, de ajudar as pessoas a ficarem mais calmas. Então, fique calmo, não haja no impulso, tá? E é só o começo. Beijo grande.